Cuando hablamos de la forma en que Dios nos mira, necesitamos entender que su perspectiva supera por completo la manera en que nosotros solemos vernos a nosotros mismos. Los seres humanos estamos acostumbrados a evaluarnos a partir de nuestras fallas, de nuestros errores pasados, de nuestras inseguridades más profundas. Nos miramos con un lente limitado por experiencias dolorosas, por comentarios negativos que otros nos hicieron en algún momento, incluso por comparaciones injustas que llevamos años arrastrando. Sin embargo, la mirada de Dios no está condicionada por nada de eso. Él no ve a través del cristal empañado de nuestra vergüenza o nuestras heridas. Él ve con una claridad divina, perfecta, intencional. Su visión no está influenciada por lo que fuimos, sino por lo que Él sabe que podemos llegar a ser. Dios nos mira como un Padre que ama profundamente, como un Creador que entiende exactamente cómo fuimos diseñados. Él conoce nuestras capacidades, conoce el propósito que depositó en nosotros y conoce también las luchas internas que muchas veces nos impiden ver lo que Él ve. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestras debilidades, Dios se enfoca en nuestro valor. Cuando nosotros nos sentimos pequeños, Él ve grandeza en proceso. Cuando pensamos que no tenemos nada para ofrecer, Él ve semillas de propósito esperando ser desarrolladas bajo su guía. La mirada humana es frecuentemente superficial. Nos juzgamos por lo exterior, por lo que es visible, por lo inmediato. Dios, por el contrario, mira el corazón. Él mira lo eterno. Mira lo que permanece cuando las emociones cambian y cuando las circunstancias se mueven. Mira con ojos de paciencia, con ojos de misericordia, con ojos de redención. Incluso en los momentos en que tú no te reconoces a ti mismo, Dios sigue viendo en ti la belleza de su diseño original. Muchas veces cargamos sobre nosotros etiquetas que nunca vinieron de Dios. No soy suficiente, no puedo cambiar, siempre fracaso, no merezco nada bueno, no tengo talento, no valgo lo suficiente. Estas frases se convierten en una prisión mental que distorsiona nuestra identidad. Pero la mirada de Dios rompe esas cadenas. Cuando Él te mira, no confirma esas mentiras, Él te recuerda quién eres realmente. Dios ve a un hijo amado, ve a alguien que vale la sangre de Cristo, ve a alguien por quien Él está dispuesto a trabajar día tras día hasta perfeccionar su obra. La diferencia entre cómo nos vemos y cómo Dios nos ve es tan grande que a veces cuesta creerla. Pero esta diferencia no se debe a que Dios ignore nuestras fallas. Él las conoce mejor que nosotros. La diferencia está en que Él no nos reduce a esas fallas. Para Dios, nuestros errores no son nuestra identidad. Nuestro pecado no es nuestra esencia. Nuestro pasado no determina nuestro destino. Dios actúa sobre la verdad más profunda de quién somos, y esa verdad está anclada en su amor eterno, no en nuestras equivocaciones temporales. Piénsalo así: cuando un artista mira una obra incompleta, no se enfoca en la parte que aún no está terminada, se enfoca en lo que será cuando esté completa. Él ve el potencial, la belleza latente, la visión final, y trabaja pacientemente hasta que cada detalle corresponda a esa visión. Así nos mira Dios, como una obra en proceso, no como un fracaso permanente. Él ve la versión final que aún no podemos ver. 5. La madurez que alcanzaremos, los dones que desarrollaremos, la fe crecerá, las heridas que sanarán, el carácter que será transformado. Cuando nos quedamos atrapados en la autocrítica, cuando solo vemos nuestras debilidades, nos alejamos de la perspectiva divina. Por eso es crucial aprender a mirar más allá de nuestras emociones y recordar cómo Dios piensa de nosotros. Porque seamos perfectos, sino porque Él es perfecto en su amor. Y cuando su amor define nuestra identidad, podemos vivir con una libertad que antes parecía inalcanzable. La mirada de Dios no solo es diferente, también es constante. Aun cuando fallas, Él no cambia su visión sobre ti. Cuando dudas, cuando te sientes perdido, cuando caes, Él sigue viéndote con misericordia. Su mirada no depende de tu rendimiento, sino de su naturaleza. Él es fiel incluso cuando nosotros no lo somos. Él es paciente incluso cuando nosotros nos rendimos. Él cree en lo que depositó en ti, incluso cuando tú no logras verlo. Y esa constancia debería darnos esperanza. Porque si Dios no se rinde con nosotros, nosotros tampoco deberíamos rendirnos con nosotros mismos. Aprender a vernos a través de la mirada de Dios no es un ejercicio emocional momentáneo, es un proceso espiritual continuo. Elegir cada día, recordar que no somos definidos por el rechazo, ni por nuestras inseguridades, ni por las voces que nos dijeron que no podíamos. Alinear nuestra mente con la verdad de Dios, no con las mentiras que hemos cargado durante años. Permitir que su voz sea más fuerte que nuestros miedos. Cuando comprendemos esto, empezamos a vivir de una manera distinta. Dejamos de escondernos por vergüenza
y comenzamos a caminar con confianza. Dejamos de tener miedo de avanzar porque sabemos que Dios no nos está evaluando con dureza, sino acompañándonos con amor. La forma en que Dios nos ve no solo cambia nuestra identidad, cambia nuestra actitud, nuestras decisiones, nuestra forma de enfrentarnos al mundo. Y es aquí donde comienza la verdadera transformación, cuando dejamos de vernos a través del lente humano limitado y aprendemos a vernos como Dios nos ve. Podemos fracasar sin sentirnos fracasados. Podemos equivocarnos sin perder nuestro valor. Podemos crecer sin sentir que debemos demostrar algo a los demás. Podemos descansar en la certeza de que somos amados más allá de lo que comprendemos. Así actúa la mirada de Dios. No aplasta, no humilla, no condena. Levanta, restaura, afirma y transforma. Él ve en ti algo tan valioso, tan profundo, tan eterno, que decidió entregar lo más precioso que tenía, a su Hijo. Nadie paga un precio tan alto por algo sin valor. Esa verdad debería recordarte cada día cómo Dios te ve: digno, amado, importante, lleno de propósito, lleno de potencial. Y aunque tú todavía estés aprendiendo a ver lo que Él ya vio siempre, su mirada permanece firme, esperándote, llamándote, abrazándote, porque para Dios tú no eres tus defectos ni tus limitaciones. Tú eres su obra, su Hijo, su propósito en desarrollo. Hablamos de la manera en que Dios ve potencial, donde nosotros solo vemos fallas. Entramos en un terreno profundamente espiritual que revela el corazón del Padre. La naturaleza humana tiende a enfocarse en la falta, en lo incompleto, en lo que aún no funciona. Somos rápidos para identificar lo que no tenemos, lo que no logramos, lo que no salió bien. Pero Dios opera con una lógica completamente distinta. Él no se detiene en nuestras áreas rotas, porque Él está pensando en lo que puede construir a partir de ellas. Donde nosotros vemos una limitación, Dios ve una invitación a manifestar su poder. Donde vemos un desierto, Él ve el inicio de una nueva historia. Sentimos que no damos la talla, Él ve un espacio donde su gracia puede revelarse de una manera más profunda. Esto se debe a que Dios no evalúa nuestra vida desde la perspectiva del presente inmediato. Él nos ve desde la eternidad. Mira el diseño que Él mismo puso dentro de nosotros antes de que existiéramos. La semilla de propósito que plantó con precisión divina. Esa semilla contiene dones, talentos, experiencias, sensibilidad espiritual, capacidad de liderazgo, capacidad de amar, capacidad de transformar. A veces esa semilla está enterrada bajo años de dolor, culpa, malos hábitos, miedo o confusión. Pero sigue ahí. Dios nunca deja de verla. Y cuando nos observa, no ve solamente lo que hemos logrado hasta ahora, sino lo que está escondido en lo más profundo de nuestro ser. Es por eso que, cuando nosotros nos sentimos frustrados o insuficientes, Dios no se sorprende ni se decepciona. Él ya sabía dónde fallaríamos, dónde no. Veríamos dónde seríamos débiles. Y aún así nos llamó. Aún así nos eligió. Aún así nos dio una misión. Él no se arrepiente de lo que puso en nosotros. No cambia de opinión cuando caemos. Y no abandona el potencial que diseñó solo porque todavía no es visible. Dios trabaja con lo pequeño, con lo débil, con lo imperfecto, porque su poder se perfecciona justamente en la debilidad. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces en la Biblia Dios escogió personas que parecían completamente inadecuadas? No fue casualidad. Fue una declaración poderosa. Nuestras limitaciones no limitan a Dios. Cuando llamó a Moisés, este tartamudeaba y no se considera apto para liderar. Cuando llamó a Gedeón, él se veía a sí mismo como el más insignificante de su familia. Cuando llamó a Jeremías, él pensaba que era demasiado joven, pero Dios no miraba lo que ellos veían. Él miraba lo que podían ser bajo su mano, miraba lo que nadie más podía percibir, miraba el potencial escondido bajo la inseguridad, bajo el miedo, bajo la duda. Nosotros tendemos a evaluar nuestro valor por nuestro rendimiento. Dios evalúa nuestro valor por su propósito. Y el propósito de Dios nunca depende de nuestra perfección, depende de su fidelidad. Cuando Él ve una falla en nosotros, no lo considera un punto final, lo considera un punto de partida. Lo que para nosotros parece una debilidad que nos descalifica, Él es un área donde su gracia puede manifestarse con más brillo. Cuanto más grande es nuestra incapacidad, más evidente es su intervención, de modo que lo que vemos como una falla, Dios lo ve como un escenario para un testimonio. El problema es que mientras Dios ve potencial, la mayoría de nosotros vemos vergüenza. Quedamos atrapados pensando en lo que no hemos logrado, en lo que no nos salió bien, en lo que no somos. Miramos nuestras limitaciones y concluimos que no somos aptos para nada grande. Pero Dios nunca pidió que fuéramos autosuficientes. Él siempre quiso ser nuestra fuerza,
La autosuficiencia nunca fue su diseño. Por eso, cuando llegamos al final de nuestras capacidades, justo ahí comienza a revelarse su poder. Es en ese punto donde dejamos de depender de lo que sabemos, de lo que podemos, de lo que controlamos y empezamos a depender verdaderamente de Él. Cuando Dios ve potencial en nosotros, no se refiere únicamente a lo que podemos lograr en términos humanos. Él ve nuestro potencial espiritual. 5. En la capacidad que tenemos de confiar más en Él, de obedecer su voz, de caminar en fe, de perseverar en medio del desierto, de amar incluso cuando duele, de levantarnos aún después de caer varias veces. Todo esto forma parte del propósito, porque lo que Dios quiere hacer en nosotros es mucho más grande que nuestras habilidades. Él quiere transformar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe, expandir nuestro corazón, afinar nuestra sensibilidad espiritual. Y estas cosas solo se activan cuando dejamos de vernos como un conjunto de fallas y empezamos a vernos como un proyecto divino en desarrollo. Muchas veces pensamos que Dios solo puede usar áreas donde somos fuertes, pero la verdad es que algunas de sus obras más poderosas ocurren justamente en nuestros puntos más débiles. ¿Por qué? Porque cuando una persona sobresale en algo donde siempre fue fuerte, la gente tiende a atribuirle el mérito a su propia capacidad. Cuando alguien logra algo que parecía imposible para él, entonces es evidente que fue Dios. Así, nuestras fallas se convierten en vitrinas para su gloria. Nuestros vacíos se convierten en espacios donde su poder descansa. Nuestras limitaciones son ventanas por donde entra su luz. La clave es alinear nuestra visión con la suya, aunque al principio nos cueste. Comenzar a preguntarnos qué ve Dios en mí que yo no logro ver, qué propósito puso en mí que aún no he descubierto, qué habilidad aún no he desarrollado, qué proceso aún no he permitido que Él termine. Si logramos hacernos estas preguntas con honestidad y con humildad, descubriremos que Dios está mucho más interesado en nuestro futuro que en nuestro pasado. Él está más enfocado en nuestra transformación que en nuestras fallas actuales. Siempre está trabajando en silencio para pulir, formar y activar lo que puso dentro de nosotros. Y cuando finalmente empezamos a vernos desde su perspectiva, algo cambia internamente. Dejamos de sentirnos inútiles y empezamos a sentirnos llamados. Dejamos de enfocarnos en lo que falta y empezamos a valorar lo que Dios ya está construyendo. Dejamos de lamentar nuestras debilidades y empezamos a presentarlas como un altar donde su poder puede manifestarse. Empezamos a caminar con una seguridad que no viene de nosotros, sino de saber que Dios no desperdicia nada, ni siquiera nuestras fallas. Opera el Dios que ve potencial donde nosotros vemos limitación. Él no mira la superficie, mira el corazón. No mira el presente limitado, mira la eternidad que puso dentro de nosotros. No mira lo que no podemos hacer, mira lo que hará a través de nosotros. Y cuando aprendemos a confiar en esa mirada, nuestra vida empieza a avanzar hacia lugares que nunca imaginamos cuando observamos la manera en que Dios escogió a las personas que aparecen en las Escrituras. Encontramos un patrón que desafía toda lógica humana. Él no buscó a los más preparados, ni a los más destacados, ni a los que el mundo consideraba fuertes, inteligentes o influyentes. Al contrario, muchas veces sus elecciones parecían completamente contradictorias al sentido común. Pero esto no se debió a un capricho divino, sino a una revelación profunda de cómo funciona su reino. Dios no elige según la apariencia externa ni según capacidades naturales. Él elige según el corazón y según el propósito eterno que ya ha establecido. Su elección no depende de lo que somos ahora, sino de lo que Él sabe que puede hacer en nosotros. La Biblia está llena de historias que revelan esta verdad. Cuando Samuel fue a la casa de Isaí para ungir al futuro rey de Israel, los ojos humanos se inclinaron automáticamente hacia Eliab, el mayor, el más fuerte, el que aparentemente tenía el perfil perfecto. Pero Dios dijo claramente que Él no veía como el hombre ve, porque el hombre mira lo exterior, pero Dios mira el corazón. Y así, el que parecía menos preparado, menos relevante y menos capacitado, un joven pastor llamado David, se convirtió en el rey conforme al corazón de Dios. Lo que en los ojos humanos era insignificante, en los ojos de Dios era la elección perfecta. Este patrón se repite una y otra vez. Cuando Dios llamó a Moisés, él era un hombre inseguro que había huido de Egipto y que tartamudeaba. Humanamente no parecía apto para ser un líder, y menos aún para enfrentarse al faraón. Pero Dios no estaba escogiendo a un experto en discursos. Estaba escogiendo a un hombre en quien Él podía revelar su poder. Cuando Dios llamó a Gedeón, éste estaba escondiéndose, temeroso, convencido de que era el más pequeño de la familia menos importante. Pero Dios no vio a un hombre temeroso. Vio a un guerrero valiente que solo necesitaba ser despertado. Cuando llamó a Jeremías,
Él dijo que era demasiado joven. Pero Dios vio un profeta capaz de hablar con autoridad a naciones enteras. Una y otra vez, Dios escogió a los que nadie habría escogido. ¿Por qué? Porque Dios no está limitado por nuestras limitaciones. Él no necesita habilidades extraordinarias para hacer cosas extraordinarias. Él necesita corazones dispuestos. Dios sabe que el poder humano tiene un límite, pero su poder es infinito. Y cuando Él escoge a alguien débil, inseguro o imperfecto, lo hace precisamente para demostrar que su obra no depende del talento humano, sino de su propio poder. Así, cuando un pescador como Pedro se convierte en un líder que impacta naciones, la gloria no es del hombre, sino de Dios. Cuando un perseguidor de cristianos como Pablo se transforma en un apóstol que escribe la mayor parte del Nuevo Testamento, queda claro que fue la gracia de Dios la que lo hizo posible. Dios también elige a personas simples para confundir a los sabios. Él usa lo débil para avergonzar a lo fuerte. Usa lo que el mundo desprecia para mostrar que su reino no se mueve por méritos humanos, sino por gracia divina. Esto nos enseña algo profundo. Nuestra percepción humana de capacidad es muy limitada. Lo que nosotros llamamos insuficiente, Dios lo llama disponible. Lo que el mundo considera un fracaso, Dios lo considera un escenario para un milagro. Lo que parece pequeño, Dios puede multiplicarlo. Lo que parece roto, Él puede restaurarlo y usarlo como instrumento de gloria. Esto no significa que Dios ignore nuestro carácter o nuestras motivaciones. Él las conoce mejor que nosotros mismos. Pero su forma de evaluar nuestro potencial es completamente diferente. Él ve intenciones, ve disposición, ve fe, ve humildad, ve obediencia. Y muchas veces estas cualidades están más presentes en personas que el mundo nunca vería como grandes candidatos. Personas orgullosas, rara vez son moldeables. Los que se creen autosuficientes no sienten necesidad de Dios. Pero aquellos que reconocen su fragilidad, que saben que no pueden solos, dependen del Señor, están en una posición perfecta para ser usados. Y es allí donde entra otro elemento importante. Dios no solo escoge a los imperfectos, también los transforma. Él no deja a David como un simple pastor, lo entrena, lo procesa, lo moldea, hasta convertirlo en un rey. No deja a Pedro como un hombre impulsivo, lo purifica hasta hacerlo un líder espiritual. No deja a Moisés como un fugitivo, lo forma en el desierto hasta convertirlo en un libertador. Siempre hay un proceso detrás de la elección. Dios no llama a los listos, Él prepara a los que llama. Su gracia no solo nos escoge, sino que nos capacita. A veces nosotros rechazamos el llamado de Dios porque miramos demasiado nuestras debilidades. Pensamos que no somos dignos, que no tenemos lo necesario, que es demasiado tarde, que hemos fallado demasiado, que no estamos preparados. Pero estas son voces humanas, no la voz de Dios. Él nunca ha buscado perfección humana. Él busca disponibilidad. Lo que Él puede hacer con una persona entregada es infinitamente mayor que lo que nosotros podríamos lograr con toda nuestra fuerza y capacidad humana. Cuando Dios llama, no se equivoca. Cuando Él elige, sabe exactamente lo que hace, y cuando Él decide usar a alguien, ninguna debilidad humana es suficiente para detener su propósito. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto creer que Dios puede escogernos a nosotros? Porque seguimos mirando con ojos humanos. Nos comparamos, nos medimos, nos criticamos. Dios no nos compara con nadie. Él nos evalúa según el propósito que puso dentro de nosotros. Él no espera que seamos como otros. Él espera que seamos la versión que Él diseñó. Cuando entendemos esto, dejamos de pensar ¿por qué me escogería Dios? Y comenzamos a pensar si Dios me escogió debe ver algo en mí que yo aún no veo. Esta forma de elección divina también nos enseña a no despreciar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. A veces desestimamos a personas porque no parecen fuertes o carismáticas, pero Dios puede estar levantando un instrumento poderoso en ellas. También nos desestimamos a nosotros porque nos sentimos rotos, pero Dios puede estar preparando en esa rotura un testimonio que impactará vidas. La historia de Dios está llena de personas que parecían nada y se convirtieron en instrumentos de transformación. Y esa historia continúa hoy. Cuando comprendemos que Dios escoge de manera diferente, deja de importarnos si el mundo nos reconoce o no. Dejamos de buscar aprobación humana, porque entendemos que la única aprobación que realmente importa es la de Dios. Dejamos de sentirnos rechazados por nuestra fragilidad, porque entendemos que Dios siempre ha amado trabajar con material imperfecto. Dejamos de tener miedo del futuro, porque entendemos que si Dios nos eligió, también caminará con nosotros. Y sobre todo, dejamos de dudar de nuestro propósito, porque entendemos que la elección divina nunca es un error. Así es la manera en que Dios escoge
inesperada, sorprendente, profundamente sabia. Él ve lo que otros no ven. Ve lo que nosotros no vemos. Y cuando Él decide que alguien es apto para su propósito, no importa cuán roto, cuán débil o cuán imperfecto parezca. Dios siempre ve más allá. Y su visión nunca falla. O testemunho interior nunca contradiz a palavra de Deus. E esse princípio é fundamental para que qualquer cristão aprenda a discernir a direção verdadeira do Espírito Santo. Deus é imutável, coerente e absolutamente fiel àquilo que Ele já revelou nas Escrituras. Por isso, toda impressão, sentimento, paz ou inquietação que reivindica ser direção de Deus deve ser examinada à luz da palavra. O Espírito Santo, que habita dentro de nós, é o mesmo Espírito que inspirou cada linha da Bíblia. Ele não fala uma coisa por dentro e outra diferente por escrito. Ele não guia alguém para uma decisão que fere princípios bíblicos, nem confirma atitudes que negam o caráter de Cristo. A palavra é o alicerce e o testemunho interior é a aplicação prática desse alicerce nas situações específicas da vida. Quando compreendemos isso, deixamos de tratar nossas impressões internas como verdades absolutas. Nem tudo o que sentimos é direção divina. Nem toda paz é paz do Espírito. E nem toda inquietação é uma advertência de Deus. Ao mesmo tempo, nem toda ideia que parece lógica ou bem planejada vem do Senhor. A palavra de Deus funciona como filtro e como fundamento. O testemunho interior confirma a Escritura. E a Escritura confirma o testemunho interior. Um não existe desconectado do outro. Quando alguém diz que o Espírito Santo guiou para algo que contradiz a Bíblia, não está na palavra, está no coração enganado pelo próprio desejo ou pela influência de outros. A natureza humana é complexa. Temos desejos, carências, expectativas, opiniões e memórias que influenciam nossa percepção sobre tudo. Por isso, é possível que uma pessoa se convença internamente de algo que Deus nunca disse. A mente pode criar justificativas. A emoção pode produzir sensações fortes. A consciência pode ser moldada culturalmente. O testemunho interior é espiritual, não emocional. Ele não nasce da alma, mas do espírito. E o espírito só fala aquilo que já está harmonia com a revelação escrita de Deus. Se o coração está inclinado a uma escolha que fere princípios bíblicos, ele não está sendo guiado por Deus, ainda que a pessoa esteja convencida de que está certa. A palavra protege o cristão de ilusões internas. Por isso, a leitura constante da Bíblia é indispensável para discernir o testemunho interior. Quanto mais a palavra habita em nós, mais facilmente reconhecemos a direção genuína do Espírito. A Bíblia renova a mente, disciplina o coração e forma dentro de nós uma mentalidade alinhada com o reino de Deus. Quando enchemos a alma com verdades bíblicas, criamos um ambiente espiritual onde o testemunho interior se torna mais claro e mais distinto. A palavra ilumina, corrige pensamentos incorretos, confronta motivações erradas e fortalece o entendimento. Um cristão que busca direção sem mergulhar nas Escrituras, corre o risco de se guiar pelas próprias emoções. Outro ponto importante é que a palavra nunca será usada pelo Espírito Santo para justificar pecado ou desobediência. Há pessoas que distorcem princípios bíblicos para sustentar decisões que já estão determinadas em seu coração. Usam frases isoladas, fora de contexto, para tentar provar que Deus concorda com algo que claramente é errado. Mas o testemunho interior não funciona assim. Ele não negocia com o pecado, ele não suaviza a verdade, ele não oferece atalhos. O Espírito Santo sempre confirmará aquilo que promove santidade, justiça, amor, fidelidade, obediência e caráter de Cristo. Tudo que leva ao oposto disso não é direção divina, por mais forte que pareça a impressão. Há também situações em que a pessoa sente uma inquietação interior, uma falta de paz, mesmo quando tudo parece lógico. Essa perda de paz é uma forma de o Espírito nos impedir de ir contra princípios bíblicos, mesmo sem perceber. A palavra é a âncora objetiva, mas o testemunho interior é o sinal subjetivo que confirma ou alerta. Quando conhecemos a Escritura, discernimos quando o Espírito Santo está dizendo: pare, espere, não faça, mesmo que a decisão pareça boa aos olhos humanos. A Bíblia nos ensina que nem tudo que parece correto aos olhos do homem conduz à vida. A direção de Deus supera a aparência lógica e conveniência. O contrário também acontece. Às vezes Deus coloca paz no coração para tomarmos uma decisão que parece desafiadora e até ilógica, mas que está absolutamente alinhada com princípios bíblicos. Foi assim com muitos homens e mulheres de fé na Bíblia. Moisés foi chamado para voltar ao Egito contra toda a lógica humana. Abraão foi chamado para sair de sua terra sem saber
para onde iria. Josué foi guiado a conquistar Jericó com uma estratégia que contrariava toda a racionalidade militar. Paulo foi impedido pelo Espírito de ir a lugares onde naturalmente seria útil pregar. A direção de Deus nem sempre é lógica, mas sempre é bíblica. A Escritura não fornece detalhes de cada passo, mas fornece os valores que moldam cada passo. O testemunho interior também nos protege de manipulações externas. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas falam em nome de Deus, mas nem todas estão alinhadas com a verdade. Há mensagens, profecias e conselhos que podem impressionar emocionalmente, mas que precisam ser testados pela palavra e pelo testemunho interior. O cristão maduro não se move apenas porque alguém disse Deus mandou te falar. Ele consulta o Espírito Santo dentro de si e verifica se a direção está alinhada com a Bíblia. Nem mesmo o conselho mais bem intencionado deve substituir a voz de Deus no coração de um filho seu. O testemunho interior nos dá segurança para não sermos levados por vento de doutrinas ou pressões religiosas. É fundamental entender que a palavra não é apenas um texto, ela é viva, eficaz e atravessada pelo Espírito. Quando meditamos nela, o Espírito Santo traz luz, aplica verdades ao nosso contexto, revela princípios e corrige caminhos. O testemunho interior, então, se manifesta com mais clareza porque há harmonia entre o que é sentido no Espírito e o que é lido na Escritura. A palavra fixa a direção e o testemunho interior confirma o movimento. Juntos, eles formam um sistema perfeito de orientação divina. Ao compreender essa relação, desenvolvemos maturidade espiritual. Não andamos mais confusos, nem inseguros, nem facilmente enganados por emoções ou influências externas. Passamos a caminhar de forma equilibrada, convicta e firme. A palavra se torna um mapa, e o testemunho interior o GPS que indica cada curva. O Espírito Santo nunca irá contradizer aquilo que ele mesmo escreveu. Quando aprendemos isso, nosso coração descansa. Nossa mente se acalma em nossa caminhada. Com Deus se torna mais profunda, segura e constante. O testemunho interior também se revela como uma escola contínua de amadurecimento espiritual, onde cada etapa da jornada se torna uma oportunidade de aprofundar a sensibilidade ao Espírito. À medida que uma pessoa cresce na fé, ela percebe que o discernimento não é apenas uma habilidade espiritual concedida instantaneamente, mas um processo que vai sendo lapidado ao longo das experiências, dos erros, das correções e da prática constante da comunhão com Deus. O Espírito Santo não apenas fala, ele educa. Ele não apenas orienta, ele forma. Essa formação interior tem o objetivo de nos tornar semelhantes a Cristo, moldando nossa mente, nosso caráter e nossas escolhas, para que se alinhem cada vez mais com a vontade divina, e isso significa que o testemunho interior não atua apenas em decisões pontuais, mas na transformação do nosso modo de viver. Quando a pessoa passa a compreender que ser guiada pelo Espírito depende de uma disposição contínua, submissão, ela aprende a valorizar mais o silêncio, a meditação e a sensibilidade espiritual. O mundo ao redor é barulhento, acelerado e cheio de estímulos que nos afastam da capacidade de ouvir o que é sutil. Mas o Espírito Santo fala no íntimo, e o íntimo exige atenção, exige quietude. Por isso, muitos cristãos percebem que quanto mais frenética a vida se torna, mais difícil é reconhecer o testemunho interior. Não porque o Espírito tenha deixado de falar, mas porque o coração se encheu de outras vozes. Desenvolver a sensibilidade ao Espírito é como ajustar um instrumento musical. Você precisa afinar a sua alma, remover ruídos, alinhar pensamentos, disciplinar emoções. Tudo isso cria espaço para que a direção divina seja percebida com clareza e segurança. Nessa trajetória de aprendizado, o Espírito Santo utiliza diversas ferramentas para fortalecer a percepção do testemunho interior. A principal delas é a palavra de Deus. Quanto mais uma pessoa conhece as Escrituras, mais ela consegue reconhecer o estilo de Deus, sua maneira de agir, seu caráter. O testemunho interior nunca contradiz a palavra, e é justamente esse conhecimento que permite distinguir entre o que é a direção do Espírito e o que é apenas impulso humano. A familiaridade com a Bíblia cria filtros espirituais, ajudando a discernir com mais precisão aquilo que nasce de Deus. Além disso, a palavra traz luz ao coração, e essa luz revela áreas que precisam transformadas para que a pessoa esteja mais sensível à voz divina. Outra ferramenta essencial é a obediência diária. Muitos querem ouvir mais de Deus, mas ignoram o que ele já falou. A obediência gera sensibilidade. Quando Deus encontra um coração disposto a responder ao seu testemunho interior, ele amplia a revelação
aumenta a clareza e aprofunda a comunhão. A pessoa sensível ao Espírito aprende a obedecer mesmo quando a instrução parece pequena, porque entende que cada ato de fidelidade é uma semente que cresce e frutifica. Com o tempo ela percebe que o testemunho interior torna-se mais constante e reconhecível, quase como uma voz familiar que acompanha cada passo da caminhada. Ao longo desse processo, o Espírito Santo também trabalha um aspecto crucial, a maturidade emocional. Muitas decisões equivocadas nascem não da falta de direção divina, mas de emoções desencontradas. Ansiedade, medo, impaciência, orgulho. O testemunho interior opera de forma suave, equilibrada e pacífica, mas emoções intensas podem distorcer essa percepção. Por isso, o Espírito Santo nos ensina a cultivar um coração estável, alinhado, curado. Ele nos ajuda a lidar com feridas, traumas e impulsos que poderiam interferir na clareza espiritual. À medida que a pessoa é tratada por dentro, ela se torna mais apta a reconhecer o que vem de Deus e o que nasce de emoções momentâneas. Outro ponto fundamental é que ser guiado pelo Espírito implica confiar nele mesmo. Quando a razão não entende ou quando as circunstâncias não parecem favoráveis, o testemunho interior às vezes aponta para caminhos que desafiam a lógica natural. Não porque Deus seja irracional, mas porque ele vê o que a mente humana não enxerga. Confiar no testemunho interior é aceitar que o Espírito tem uma perspectiva mais ampla da vida, conhece o futuro, enxerga os perigos ocultos e sabe exatamente o que é melhor em cada situação. Essa confiança, porém, não nasce da impulsividade, mas da experiência acumulada de ver como ele sempre conduz para o bem. Ao mesmo tempo, seguir o testemunho interior também nos ensina a depender menos da aprovação humana. Muitas vezes a direção do Espírito não coincide com a opinião das pessoas ao redor, e isso exige coragem. Uma pessoa guiada pelo Espírito aprende a ser firme, mesmo quando os outros não compreendem. Ela não se apoia em aplausos, mas na convicção interna, gerada pela paz que o Espírito produz. Essa firmeza a preserva de decisões baseadas em pressão, expectativas externas ou comparações. Com o tempo, ela descobre que a verdadeira segurança está na obediência a Deus e não na aceitação dos homens. É importante lembrar que o testemunho interior não existe apenas para nos evitar erros, mas também para nos conduzir a oportunidades divinas. O Espírito Santo não atua apenas para nos proteger, mas para nos impulsionar. Ele abre portas, cria conexões, inspira ideias, desperta dons, move o coração para decisões que têm consequências eternas. Muitas pessoas experimentam mudanças extraordinárias na vida porque ousaram seguir uma impressão suave, paz inexplicável, uma convicção interior que não fazia sentido humano, mas carregava a marca do Espírito. Ser guiado pelo Espírito não é apenas evitar tropeços, é caminhar rumo ao propósito pelo qual Deus nos criou. À medida que a pessoa cresce nesse relacionamento, ela também percebe que o testemunho interior não está limitado às grandes decisões da vida. Ele atua nas pequenas escolhas do cotidiano, moldando atitudes, palavras e comportamentos. Às vezes o Espírito corrige uma palavra antes que ela seja dita, direciona um gesto de amor, inspira uma oração, desperta compaixão, orienta sobre quem ajudar ou sobre quando permanecer em silêncio. São detalhes, mas detalhes que transformam o caráter e refletem Cristo. Quanto mais o Espírito encontra espaço nessas pequenas áreas, mais ele encontra liberdade para agir nas grandes. Por fim, compreender e seguir o testemunho interior é uma expressão profunda de relacionamento. Não se trata de um método, uma técnica, um exercício de autopercepção, é fruto de comunhão. O Espírito Santo deseja guiar, ensinar, consolar, direcionar, mas tudo isso nasce da proximidade. Quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, mais nítida se torna a sua voz. E quanto mais ela responde a essa voz, mais madura e segura se torna a sua caminhada. Ser guiado pelo Espírito é viver uma vida onde cada passo tem propósito, cada decisão tem direção, cada momento se torna uma oportunidade de experimentar a presença de Deus de forma real, prática, transformadora. Testemunho interior também nos lembra que a vida guiada pelo Espírito não é um estilo de vida ocasional, mas um chamado permanente para cultivar sensibilidade, dependência e fidelidade. Muitas pessoas desejam ouvir Deus, mas não desejam ser moldadas por Ele. Querem direção, mas não querem transformação. Entretanto, o testemunho interior funciona de maneira diferente. Ele não se limita a apontar o caminho, ele nos prepara para caminhar. E essa preparação envolve um trabalho profundo dentro de nós, um alinhamento da alma com a vontade divina, uma mudança de valores, prioridade e expectativa. O Espírito Santo não guia apenas para onde devemos ir.
mas em quem devemos nos tornar ao longo do processo. Portanto, seguir o testemunho interior não é apenas obedecer a instruções, mas permitir que Deus modele nossa sensibilidade espiritual, fortaleça nossa maturidade e refine nosso caráter para que sejamos capazes de carregar aquilo que Ele quer nos entregar. Uma parte essencial desse processo é aprender a lidar com os momentos em que o testemunho interior parece silencioso. Existem períodos na caminhada cristã em que parece que o Espírito não está falando com tanta clareza, e isso pode gerar insegurança ou até mesmo confusão. Porém, o silêncio de Deus também é uma forma de comunicação. Muitas vezes Ele se cala para que possamos praticar o que já aprendemos, consolidar convicções ou amadurecer nossa dependência. Outras vezes, o silêncio é apenas uma pausa entre um ciclo de direção e outro. Nesses momentos que a fé é provada, não pela quantidade de instruções recebidas, mas pela confiança em quem está conduzindo. Quando a pessoa aprende a permanecer firme, mesmo quando não há novas impressões, ela demonstra maturidade espiritual, porque entende que o silêncio não significa ausência, mas continuidade da obra de Deus dentro dela. O testemunho interior também nos ensina a evitar dois extremos comuns entre aqueles que buscam a direção de Deus. O primeiro extremo é a hiperespiritualização, quando a pessoa tenta atribuir ao Espírito Santo tudo aquilo que sente, pensa ou deseja. Isso abre espaço para confusão, porque mistura emoções, impulsos e lógica humana com aquilo que é verdadeiramente divino. O segundo extremo é a racionalização excessiva, quando a pessoa não permite que o Espírito interfira em áreas práticas da vida, tratando sua direção como algo distante, abstrato ou reservado apenas para decisões religiosas. A maturidade está no equilíbrio, o Espírito realmente nos guia, mas sua voz é reconhecida. Dentro do contexto da palavra, da comunhão e de um coração estável diante de Deus, esse equilíbrio permite que a pessoa desenvolva uma espiritualidade saudável, profunda e prática, capaz de ouvir Deus, sem perder o sentido de realidade e capaz de discernir o que é de Deus sem cair em fanatismos. Outro aspecto profundo do testemunho interior é que ele revela a intencionalidade de Deus em trabalhar de dentro para fora. Muitas vezes buscamos mudanças externas, circunstâncias melhores, oportunidades novas, portas abertas. Mas Deus começa seu trabalho dentro de nós. Ele trabalha nas motivações, nos desejos, nos pensamentos, nos sentimentos, porque sabe que é lá que as decisões realmente nascem. Uma pessoa pode mudar de ambiente, de relacionamentos, de contexto, mas se não mudar por dentro, continuará repetindo os mesmos padrões. O Espírito Santo guia transformando a essência, alinhando a identidade, purificando as intenções. E quando a mudança interna se estabelece, a direção externa se torna natural. O testemunho interior se torna mais claro porque o coração já passou por ajustes profundos que o tornam preparado para ouvir sem resistência. Nesse sentido, o testemunho interior é também um processo contínuo de santificação. Ser guiado pelo Espírito Santo também envolve reconhecer que suas instruções muitas vezes antecedem aquilo que ele fará. Antes de abrir uma porta, o Espírito prepara o interior. Antes de promover, ele ajusta. Antes de expandir, ele fortalece. Antes de revelar, ele amadurece. O testemunho interior frequentemente funciona como um prenúncio do que Deus está prestes a fazer, uma espécie de impressão antecipada, uma convicção que ainda não tem forma concreta, mas que se torna evidente com o tempo. É por isso que muitas pessoas testemunham que antes de uma grande mudança ou de uma intervenção divina significativa, elas já sentiam uma paz, uma impressão ou uma expectativa interna que não tinha explicação humana. Isso demonstra que Deus nunca age de forma desconectada, ele sempre prepara o coração antes de movimentar as circunstâncias. Também é importante entender que seguir o testemunho interior exige coragem. Nem sempre o caminho indicado pelo Espírito é o mais fácil. Muitas vezes é um caminho que desafia medos, que exige abandonar hábitos, romper ciclos, confrontar situações ou dar passos que parecem maiores que nossas forças. O Espírito Santo não nos guia para a zona de conforto, ele nos guia para o centro da vontade de Deus. Isso implica crescimento, dependência, confiança e muitas vezes renúncia. A coragem espiritual não nasce da ausência de temor, mas da certeza interior de que a direção recebida vem de Deus. A paz que acompanha o testemunho interior não elimina todos os desafios, mas garante que o passo foi inspirado pelo céu. Com essa convicção,
a pessoa aprende a caminhar mesmo em meio às circunstâncias adversas, sustentada pela certeza da direção divina. Outro ponto essencial é que o testemunho interior não é uma experiência isolada, mas faz parte de um ecossistema espiritual: oração, palavra, comunhão, maturidade e obediência. Uma pessoa que busca direção sem cultivar relacionamento estará sempre vulnerável a interpretações erradas, porque a voz que ela tenta ouvir não será tão nítida quanto poderia. Mas quando o coração está cultivado, alinhado e disposto, o testemunho interior se torna uma realidade constante, funcionando como um farol que ilumina cada decisão, cada escolha e cada passo. Ele se torna uma proteção contra erros, uma garantia contra enganos e uma âncora contra hesitações. Por fim, o testemunho interior é uma das maiores expressões da graça de Deus sobre nós. Ele não precisava nos falar, não precisava nos direcionar, não precisava nos orientar em cada detalhe da vida. Mas Ele escolheu habitar dentro de nós, escolheu se relacionar conosco de forma íntima, pessoal e constante. Ele decidiu ser a voz que nos diz quando avançar, quando parar, quando retroceder, quando esperar. Isso revela seu amor, sua paciência e seu compromisso em nos conduzir a um caminho de plenitude. Ser guiado pelo Espírito Santo é um privilégio divino e uma responsabilidade espiritual. Quanto mais valorizamos essa direção, mais percebemos que Deus não apenas aponta o caminho, Ele caminha conosco. Ele não apenas fala, Ele forma. Ele não apenas inspira, Ele transforma. E, no fim, cada passo guiado pelo testemunho interior, se torna um testemunho vivo de que Deus está presente, ativo e profundamente comprometido com a nossa jornada.